Brasil, olá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira e hoje, feliz ano novo, né? Feliz ano novo, o ano começou e em breve teremos um presente, porque teremos a segunda temporada de uma das melhores séries dos últimos anos, né? Ruptura ou Severance, da Apple TV Plus, está voltando e já fazem 3 anos desde o lançamento, gente. Então eu vim relembrar tudo pra vocês e pra mim, que eu sempre falo que eu também não lembro nada, né? A série é um suspense protagonizado pelo Adam Scott e uma grande metáfora sobre o mundo corporativo, né? Qual o sentido do trabalho, do capitalismo, autonomia, o ser humano, enfim, caos. Inclusive, na primeira temporada, eu fiz um vídeo bem legal analisando um pouco a série, vou deixar linkado aqui. A segunda começa dia 17 de janeiro, vão ser 10 episódios que vão saindo semanalmente. Ativa o sininho, segue aqui o canal, né? Porque me ajuda bastante, então vamos lá. A empresa Lumon Industries trabalha com biotecnologia e tem um método bem diferente. Os funcionários de um determinado andar, eles têm um microchip implantado e passam por um processo chamado ruptura, no qual a mente deles passa por uma cisão, separando a consciência entre os momentos que estão fora e dentro do trabalho. E aí, quando eles chegam no escritório, lá no andar específico, né, tem aquela cena do elevador, o negócio, o chip é ativado e a pessoa não se lembra nada da vida dela em casa, né, do dia a dia. Então, na cabeça dela, é como se ela ficasse eternamente trabalhando, né? Tipo, ela acorda já no trabalho. E quando a pessoa sai do trabalho, ela não lembra de nada que aconteceu lá dentro. Então, é como se você chegasse pra trabalhar, trabalhou, chegasse pra trabalhar, trabalhou no inferno, né? Que é isso? A Lumon foi fundada em 1865 pelo Keir Egan e a empresa continuou na família ao longo das gerações. O presidente do momento é o James Egan. E dentro do universo da série, a dinâmica da ruptura é muito polêmica e eu acho que não só dentro do universo, né? Existem protestos, as pessoas são contra, porque isso desumaniza os funcionários, né? Você vira um robô só trabalhando. Só que, por outro lado, a Lumon faz um lobby político super pesado pra aprovar leis que facilitem a vida deles, né? Mera semelhança com a realidade, e que legalize essa ruptura de uma vez por todas e tal, e aí a gente não sabe quantas pessoas trabalham ali no andar da ruptura, mas é bem grande. E nesse contexto, a gente tem o Mark, que é um ex-professor de história, que ele tá de luto pela morte da sua esposa, que se chamava Gemma. E ele trabalha na Lumon faz 2 anos, e ele topou fazer a ruptura, né, porque ele tá muito triste, então pelo menos assim, ele separa um pouco, fica menos triste, né, quando ele tá trabalhando. Lá dentro, ele faz parte do departamento de refinamento de macrodados. Seja lá o que isso for, e eu acho que nem eles também sabem o que é isso. Mas eles ficam separando uns números ali numa tela. Gente, imagina você fazer isso o dia inteiro, que horror. E aí ele trabalha com mais 3 pessoas. O Dylan, que é um cara todo irônico, assim. O Irving, que é todo certinho, ele sabe de cor as regras da companhia e tal. E o Piri, que é o chefe do departamento e melhor amigo dele. E esse andar dos funcionários da ruptura é gerenciado pela Harmony Coben. E como braço direito dela, a gente tem o Milchick, que é supervisor ali do andar, ele fica ali vendo se tá tudo certo, não sei o quê. Aí um dia, o Mark chega no trabalho e a senhora Coble conta que o Piri simplesmente não trabalha mais lá e por isso ele está sendo promovido a chefe do departamento. E esse é o comecinho da série, né? Ele recebe a função de orientar a nova funcionária da equipe, a Halle. E como é o primeiro dia dela, ela não faz a menor ideia do que tá acontecendo, ela não sabe que a versão externa dela lá de fora aceitou a ruptura, ela não sabe de nada disso. Aí mostram pra ela um vídeo da versão externa dela, dizendo que está de acordo com tudo. Então imagina você ver um vídeo você falando que você, o seu outro você tá preso pra trabalhar o dia inteiro. E aí na vida externa do Mark, ele é um cara muito melancólico, muito solitário. As únicas pessoas que ele tem mais proximidade são a sua irmã, a Devon, e o cunhado, o Rickon. E a chefe, a Coble, mora do lado do Mark, disfarçada de uma vizinha ali, tipo uma senhorinha, a senhora Selvig. E ela tá ali pra espioná-lo, só que ele não sabe porque ele não tem memória da cara dela do trabalho, né? Então, uma noite ele tá jantando lá, e aí, o Piri aparece. E o Mark, por estar na versão externa, não reconhece o ex-colega de trabalho. E o Piri conta que eles eram besties, né? Que ele conseguiu reverter a ruptura, então ele começou a lembrar tudo. E aí, o babado, ele conta que ele tá sendo perseguido e entrega pro Mark um envelope com o endereço e diz pra ele lá se ele precisa descobrir mais sobre si mesmo. Então, o Mark finge que tá doente um dia pra passar o dia fora, né? E aí ele encontra o Piri lá no endereço que tava no envelope e é uma estufa. E aí o Piri conta que tem investigado sobre esse negócio da ruptura, ele mapeou todo o lugar ali e revela que deixou uma cópia lá pro Mark
interno, o lá de dentro. E esse processo para reverter a ruptura se chama reintegração. E tem deixado ele com umas sequelas, né? O Petey tem um mal-estar e tal. Aí o Mark leva o Petey pra casa e ele começa a passar mal ali no banheiro. O nariz dele sangra e ele se desconecta um pouco da realidade, como se ele ficasse oscilando entre o eu externo e o interno, né? A mente dele fica bugada. Aí o Petey descobre que a Coble é vizinha do Mark e foge da casa dele, mas continua tendo as visões como se tivesse parte do tempo lá e parte no escritório. No escritório, o Irving tem alucinações com um líquido preto e ele é mandado pro centro de bem-estar pra falar com uma consultora, a senhora Casey. Ela é tipo uma terapeuta, assim. E enquanto ele espera, ele conhece o Burt, o líder do departamento de óptica e design. E aí pinta um clima. Enquanto isso, a Halle tá odiando esse emprego horrível, né? E ela escreve uma mensagem pra versão externa dela dizendo pra não voltar pra trabalhar. Mas o elevador tem um detector de códigos, então identifica sinais de comunicação e tal, e o elevador desliga e ela pega na botija pelo Sr. Granner, o chefe de segurança. Aí ela mete o louco, ela fala, então vou me demitir, não sei o que lá, pede, mas o pedido dela é negado. E aí, pra aliviar o clima, o Mark leva ela e o time pra um rolê na Ala da Perpetuidade, uma área de homenagem pra família Egan, que fundou a Lumon e tal, né? Tipo, tudo que eu quero agora é fazer homenagem pra quem fundou essa A Halle tenta fugir de novo, mas ela é pega e levada para uma sala do descanso, um lugar onde o Milchick faz uma lavagem cerebral nela, né? Ele projeta um texto padrão de desculpas lá para ela ler. Ela repete o texto mais de 1000 vezes até ele achar que é sincero, e aí ele libera ela, gente, imagina. Que tortura. O Mark encontra o mapa que o Petey deixou lá numa foto, mas como ele tá na versão interna, ele não sabe nem o que é isso. E aí, quando ele sai do trabalho, ele vai procurar o Petey e o encontra numa loja de conveniências tendo um colapso e ele morre na frente do Mark. O Mark vai ao funeral dele e a Coble também, lá vestida de vizinha. E aí, quando tá todo mundo distraído, ela retira o chip dele pra mandar pra análise. E é bem óbvio porque que ela fica desconfiada, né? Porque o Mark tá ali no velório do cara, sendo que, teoricamente, né, ele não deveria mais conhecer ele quando ele tá na parte externa. Enquanto isso, no escritório, a Halle encontra o mapa que o Petey deixou e o Mark tritura ele, meio que pra provar que é besteira, que não se importa com isso de fugir, não sei o quê. Como último recurso, a Halle tenta acabar com a própria vida no elevador, mas o Mark a salva. E aí ela sobrevive e fica uns dias afastada do trabalho. E o Mark acha um absurdo não deixarem ela pedir demissão, né, depois disso. Ela tá tentando tanto, né? E ele decide agir por conta própria e ele quer refazer o mapa que o Petey deixou. Então, quando a Halle volta, ele conta pra ela e os dois se unem. Aí eles dois encontram uma sala bizarra que tem um único funcionário alimentando vários cabritos. Mas eles precisam voltar logo porque a senhorita Casey foi encarregada de vigiar a Halle e fica desconfiada. Aí, o Irving, Dylan e Burt percebem que a Lumon inventa rumores assustadores sobre os outros departamentos pra manter todo mundo separado, né, bem desunido. O Burt leva eles lá na sala de óptica e design pra eles se aproximarem. Aí o Burt e o Irving admitem os seus sentimentos um pelo outro, mas o Irving não quer que eles fiquem juntos porque é contra as regras da Lumon. A Coble conta pro Mark que mandou a senhorita Casey pra sala do descanso por falhar em vigiar a Halle, e aí ele a confronta em busca de respostas. Depois disso, ele vai com seu time na sala de óptica e design e os dois departamentos se unem para desvendar os segredos da Lumon. Enquanto ele tá lá, o Dylan pega um cartão e guarda no bolso. Aí a Coble vê tudo pelas câmeras, né, e manda o Mark pra sala de descanso também como punição. No mundo externo, Devon e Ricken têm uma bebezinha e a Coble se aproveita disso para se infiltrar ainda mais na vida do Mark. Como a vizinha, ela é contratada pelo casal para ajudar com o bebê. E aí, o Milchick vai na casa do Dylan, externo, acorda ele, só que aí acorda a versão interna dele, pra que ele fala onde tá o cartão que ele roubou. Aí o Milchick desliga ele, mas dá tempo do Dylan descobrir que ele tem um filho no mundo externo. Imagina a cabeça, né? Buga. Aí o Sr. Granner descobre que quem fez a cirurgia de reintegração do Petey foi uma ex-funcionária da Lumon, chamada Ragaby, que tá escondida no laboratório antigo de uma faculdade local. O Mark atende uma ligação dela pelo telefone do Petey e vai encontrá-la na mesma hora em que o Granner tá indo lá investigar. A Ragaby explica pro Mark que era ela a pessoa responsável por botar os chips nos funcionários de ruptura. O Granner aparece lá e a Ragaby mata ele.
ela pega o crachá de segurança dele, que tem acesso completo, né? E que não pode ser rastreado. Então ela dá pro Mark e manda ele levar pro trabalho, que o interno dele vai saber o que fazer. No meio disso, instalam uma porta na sala do refinamento de macrodados, que só dá pra abrir com um cartão, pra eles não ficarem mais zanzando, dando rolê. O Dylan fica preocupado, né? Ele quer saber mais sobre esse filho dele, mas o Milchick não conta nada. Ele fala que aquilo de acordar um interno fora do trabalho chama contingência extraordinária, só pra emergências, e que é melhor ele não fazer perguntas a respeito. Aí, pra dar uma alegrada, o Milchick dá uma festa. Uma festa dançante lá pra animar, mas o Dylan surta e ataca ele. O Dylan conta aos outros sobre a contingência extraordinária e o Mark encontra o crachá de acesso que o externo deixou pra ele. O time decide tentar acordar os seus internos no mundo externo, né? Então os do trabalho acordarem eles lá fora. O Mark e a Halle entram na sala de segurança e encontram a parte do manual que fala sobre a contingência. Para ativá-la, é preciso ativar 2 chaves em alavancas que ficam em lados opostos da sala. O Dylan fala que consegue fazer as 2 ao mesmo tempo. O Irving descobre que o Burt está se aposentando e aí ele dá um escândalo, porque para ele é como se o interno do Burt tivesse sendo morto, né? Porque eles não vão mais se ver. Se ele aposentar, ele não vai mais pro trabalho. Então, né, o romance acabou. E aí isso deixa ele com sangue no olho. E aí a gente descobre por uma foto que a esposa do Mark, a Gemma, supostamente falecida, é, na verdade, a senhorita Casey. Tá bom pra vocês? A Coble promete uma última sessão de bem-estar entre o Mark e a senhorita Casey pra ver se eles se lembram um do outro, né, como marido e mulher, mas os dois não lembram. Aí a senhorita Casey conta que a Lumon contratou uma outra moça pro cargo dela e essa é a última sessão deles. E o Mark se culpa, né, ele acha que é porque ele atrapalhou ela de vigiar a Halle e tal. Depois, o Milchick leva a senhorita Casey pra um tal de andar de testagem, por um corredor escuro, a gente não sabe o que tem lá, e ela some e não aparece mais nessa temporada. A Coble estava escondendo do conselho que tá espionando a família do Mark e sobre a tentativa da Halle de tirar a própria vida. E aí eles descobrem tudo e ela é demitida! A equipe de macrodados termina a cota necessária de refinamento, sei lá do que, do trimestre, e um deles vai ter direito a uma festa do waffle. E o Mark escolhe o Dylan. Aí o plano entra em prática. O Mark, o Irving e a Halle vão embora no fim do expediente. E chega a hora da festa do Dylan. Ele é levado pra ala da perpetuidade, onde tem uns dançarinos, assim, que seduzem ele, enquanto ele usa uma máscara do fundador da Lumon. E ele vaza de lá e vai pra sala de segurança e ativa os internos do time. Então, o Mark externo tá lá numa festa na casa da Devon, e ele convence a Coble vizinha, a ir com ele. Ele fala que tá pensando em sair do emprego e tal. Ela o abraça e diz que é uma boa ideia, que é bom ele se afastar da Lumon. E nessa hora, o Mark interno acorda, e vê que é a Coble do lado dele. Imagina o susto, gente. Você acorda... Que inferno, sua chefe. E aí ele vira só o interno, né, gente? Então ele olha pra Devon, ele nem sabe que ela é irmã dele. Então ele descobre, ele conversa com ela, conta tudo que ele sofre na Lumon. E ela explica que ele entrou lá por causa da morte da esposa. Aí eles entendem que a Coble tava se disfarçando de vizinha, que ela não é confiável e tal. Enquanto isso, gente, essa cena foi um bafo. A Halle acorda numa festa, uma gala chiquérrima da Lumon, e descobre que ela é simplesmente a Helena Egan, filha do CEO atual, o James Egan. Imagina ela chocada com ela mesma, né? Ela fez a ruptura pra mostrar que é seguro, pra criar um marketing positivo e tal, e agora estão tentando legalizar o procedimento. A versão interna dela, né, que trabalha, foi um grande experimento. E essa festa é basicamente uma exposição com fotos e vídeos do processo de ruptura dela. Imagina, gente, você exposta ali. E aí ela conhece o pai dela, o James. Ele não percebe que é a versão interna, né? Ela finge. E o Irving acorda em casa. Ele encontra uma lista de funcionários da Lumon com endereços de alguns e anotações sobre contatos de outros. A impressão que passa é que o externo dele já estava investigando a Lumon também e estava falando com outros funcionários que já passaram pela ruptura. O Irving vai até a casa do Burt para ver se ele tá bem, mas ele vê pela janela que o Burt tem um relacionamento com outro cara. E, gente, essa cena...
De partir o coração. A Cobel percebe que é o Mark interno que tá na festa e ela liga pro Milchick e conta e tal. E ele vai pra sala de segurança, mas o Dylan barrou a porta. Aí a Cobel chega bem na hora que a Halle vai dar um discurso e ameaça ela, mas a Halle vai mesmo assim e discursa sobre os horrores que eles passam dentro da ruptura e da Lumon e tal. Ao mesmo tempo, o Irving bate na porta do Burt e o Mark vê uma foto da esposa, da Gemma. E aí, ele percebe que a senhorita Casey lá e elas são a mesma pessoa. Ele corre e grita pra Devon, ela tá viva! Mas, bem nessa hora, o Milchick derruba o Dylan e os externos voltam pros seus lugares, né? Tipo, corta o negócio. E aí... acabou, gente. A temporada acaba assim. Que ódio! E é isso, gente. Agora, dia 17 de janeiro, volta. Eu estou muito ansiosa, porque ao que tudo indica, a série vai voltar exatamente dessa cena de onde tudo parou. Essa série é maravilhosa. Estou curiosa pra ver como mais eles vão derreter a nossa mente, né? Coloca aí nos comentários o que você achou da temporada, o que você achou do resumo, que teorias vocês têm pro futuro da série. E, de repente, em breve eu volto, se vocês pedirem muito, quem sabe aquelas. Eu volto com uma análise aí da segunda temporada também. Um beijo!